Boa noite, pessoal. Estou aqui aguardando a Adila entrar aqui no nosso bate-papo, aqui na nossa live, para poder dar início ao nosso bate-papo. Oi, Adila. Aparece para você aí o pedido para entrar? Todo mundo está estamos nos ouvindo bem? Já autorizei a sua entrada, Adila. Autorizei. Daqui a pouco você vai aparecer aqui para a gente. Olá, Boa noite, Márcio. Adila. Tudo bem? Estou bem, e você, como vai? Tudo bem. É um prazer receber você aqui no Político Cotidiano, para a gente ter um bate-papo bem interessante, bem legal, bem produtivo, espero que seja bastante divertido para todo mundo, para tratar sobre um tema que eu sei que você não só conhece, mas que você atua bastante, que é a participação da mulher na política. A gente sabe que esse é um tema bastante complexo, não é de hoje, a política atual, na verdade, vem refletindo o que há anos vem acontecendo, que é a baixa representatividade das mulheres na política. De todo modo, antes da gente começar, eu quero que você se apresente. Eu iria te apresentar, mas prefiro que você se apresente para que as pessoas te conheçam e que eu não deixe de colocar nenhuma das suas qualidades. Obrigada, Márcio. Imensa alegria estar aqui com você. Opa, Opa, acidentes pequeno acontecem, né? acidente, acontece. Diz aí. Tudo bem, vamos lá. Então, muita alegria estar aqui com você, com todos os amigos que já estão aí conosco. Muito obrigada à equipe aí do Política e Cotidiano, um canal muito importante para que a gente possa construir espaços de conversas, diálogos políticos, trazendo a realidade da política para o nosso cotidiano. Bom, eu sou a Adila Lopes, eu sou maranhense, residente no Distrito Federal desde 1995. Bom, adoro Brasília, uma cidade que me acolheu e que faz parte não só por habitar, mas por outros tantos processos de aprendizado, faz parte da minha história, de quem eu me tornei. Eu sou formada em produção publicitária, atualmente estudo gestão de políticas públicas, eu trabalho no mandato do deputado Leandro Grais, compondo a equipe de participação do mandato. A gente tem ali como uma das principais frentes do nosso mandato promover a participação social na construção das políticas públicas, do espaço legislativo que a gente tem ali para atuar, né, na perspectiva de levar aquilo que são os valores, né, que a gente defende e constrói no mandato. E atualmente eu estou porta-voz da Rede Sustentabilidade, juntamente com o Ângelo Donga, uma responsabilidade que assumi na conferência partidária em 2019, né, finalzinho do ano, em novembro de 2019. Estamos aí nesse desafio imenso, num momento extremamente delicado, que jamais imaginávamos passar por ele, mas aqui estamos, mantendo a esperança de que dias melhores virão e dias mulheres virão, para que nós construamos uma política mais plural, mais igualitária, mais satisfatória para a construção de sociedade que a gente deseja. Então, assim, na rede, só já dizendo aqui para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, nossos amigos e amigas, que a rede a gente sempre tem dois porta-vozes, né? Um homem e uma mulher, né? E a gente procura também fazer um equilíbrio aí de idade na nossa composição e em toda a nossa direção partidária aqui no Distrito Federal, nós temos paridade na representação. Aliás, o Estatuto Partidário da Rede
já nos impõe, né, a obrigatoriedade aí de representação de gênero de 30%, e aqui no DF a gente se colocou um pouquinho mais de responsabilidade nessa caminhada. Então, nós estamos aí juntas, construindo essa trajetória, e mais à frente a gente fala um pouquinho mais. Beleza. Eu quero só dizer que o professor James Bauer, que é cofundador junto comigo do grupo da nossa página Político Cotidiano, acabou de entrar aqui no nosso bate-papo, está acompanhando também. Seja bem-vindo, professor, e todos que estão aqui nos acompanhando. Adila, eu sei que nessa convenção, uma das coisas que chamou a atenção das pessoas que participavam é que foi aprovada uma resolução que você propôs no sentido de que deveria haver nas instâncias partidárias uma equidade entre homens e mulheres. Por que você tomou essa iniciativa? Por que você acha que é importante que haja esse equilíbrio entre homens e mulheres, e em que aspecto você acha que é relevante, inclusive para a democracia, esse tipo de equilíbrio? Bom, vamos lá. Eu li certa vez, e gosto muito de uma pequena frase que diz que a democracia sem a participação das mulheres, ela não é real, né? Ela se torna muito frágil, eu acredito muito nisso. A gente tem um histórico, né, de que a mulher foi reservado praticamente o espaço doméstico, né? Já são muitos anos aí em que a gente vem nessa luta de conquista, de entrar no espaço público, participar efetivamente do espaço público, compondo, mas também construindo, né? Nós temos plenas capacidades para fazer esse processo de construção, né, dentro de todos os espaços públicos, e um deles muito importante, obviamente, é a política. Então, eu falava um pouquinho, ainda agora, sobre a Rede de Sustentabilidade, que é o nosso partido, né? Então, quando nós olhamos para todo o espectro da política institucional no geral, a gente vai ver uma baixíssima representatividade feminina, né? Então, nós somos 51, quase 52% da população, e, no entanto, a subrepresentação é absurda nos espaços legislativos, muitíssimo pequena, né? Somos um dos países mais na rasteira, né, nos rankings aí de representação feminina. E isso é muito prejudicial do processo democrático. Não é possível haver uma democracia equilibrada, haver uma democracia que represente a pluralidade das sociedades, e no nosso caso do Brasil, um país extremamente diverso, sem que os diversos olhares não componham a política, não estejam ali nos espaços democráticos. Então, nós temos visto nos últimos anos, nas últimas décadas em especial, movimentos muito significativos falando disso, né? Agora, quando a gente ainda olha para as realidades partidárias, a gente vê um distanciamento muito grande do discurso levado a termo pelos partidos e a forma como eles próprios constroem as suas dinâmicas internas, né? Os seus processos ali de democracia, a organização das suas instâncias diretivas. Então, como eu falei, a rede, ela já nasce com uma disposição bastante diferenciada da grande maioria dos partidos, talvez até de todos eles, né? Não saberia citar aqui alguns que contemplam uma prescrição formal do tipo que nós fazemos. E nós somos um partido muito jovem, temos apenas 50 anos de registro formal. Então, quando nós nascemos, compreendendo essa realidade, cientes da responsabilidade de oxigenar a política, de promover um processo de renovação nas estruturas partidárias, nós já nos impusemos que as nossas instâncias diretivas seriam compostas por 30% de representação de gênero, como uma forma de estimular a inserção, a integração das mulheres de um modo muito mais real dentro da nossa instância partidária. E aqui no Distrito Federal nós fizemos um esforço recente de fazer com que essa promoção seja ainda mais real, ainda mais significativa. E aí nós levamos essa tese, né, da Rede Feminista para a conferência distrital que foi realizada em novembro de 2019, em que a gente traz alguns elementos bem importantes. Eu vou tentar ser breve para a gente poder dialogar mais sobre avançar em outros pontos, né? Isso. Então, uma das coisas mais importantes que nós trouxemos ali na nossa tese era que a nossa direção deveria ser composta, a partir daquele momento,
paritária, 50% mulheres, 50% homens. Né? Então, nós tivemos toda ali uma discussão, um debate, algumas pequenas contribuições e ajustes, e ao final, essa tese foi aprovada. Então, a rede no Distrito Federal hoje ela é composta por 50% de mulheres, 50% de homens, tanto na direção que nós chamamos a direção elo, tanto quanto nos cargos executivos, né? Isso nos impõe alguns esforços, porque naturalmente, infelizmente, né, isso ainda é natural, a gente tem menos presença de mulheres nas instâncias dentro dos partidos, né? Então, nós conseguimos fazer um esforço para essa composição. Agora, essa tese, ela vinha com outros elementos, né? E esses elementos, eles passam por que nós desenvolvêssemos, dentro da nossa estrutura partidária, algumas oficinas e processos formativos que nos ajudassem a enfrentar a cultura e a perspectiva machista que a gente tem na nossa sociedade e, obviamente, dentro da nossa própria estrutura partidária, né? E isso voltado para os nossos companheiros, né, homens, e para as mulheres, obviamente, para que a gente tenha uma compreensão cada vez mais ampla, profunda, aprenda a lidar com essa dinâmica e aprenda a fazer um enfrentamento a essa dinâmica e a construir uma outra dinâmica social na qual nós acreditamos em que essa parceria e o respeito seja algo mais natural entre nós. E ali também nós tomamos uma outra decisão, compondo ainda essa mesma tese, de que daquele momento em que a tese estava sendo aprovada até o final dessa gestão e o processo eleitoral de 2022 da rede no DF, nós faríamos diversos movimentos e ações, né, estrategicamente pensadas para que nós pudéssemos promover a participação das mulheres dentro da instância partidária, a qualificação dessa participação política e que nós pudéssemos dar condições para que essas mulheres que participam do partido, em especial aquelas que também têm a vocação eleitoral para ocupar cargos em outras instâncias políticas, através das disputas eleitorais, elas pudessem estar melhor preparadas para que pudessem disputar o pleito eleitoral que virá em 2022, né? Então, nós já estamos nesse processo de desenvolvimento dessa estratégia e a nossa meta e a decisão que tomamos é que a nossa nominata, a chapa que a Rede vier, né, a nominata que a Rede vier a montar em 2022, ela seja também composta igualmente por mulheres e por homens. Agora, não basta compor uma nominata com mulheres e homens em pé de igualdade em relação aos números. É necessário haver um preparo anterior e é necessário também haver igualdade de condições dentro da estrutura que o partido dispõe para que essas mulheres possam entrar na disputa ali com chances iguais, né, de construir um processo digno para que aí efetivamente elas ocupem os espaços de poder em outras esferas. Sem dúvida. Agora eu quero até aproveitar, Adila, que você falou da dificuldade de se preparar, de conseguir deixar essas mulheres em condições de poder disputar de forma equilibrada entre homens e mulheres. Eu te faço uma pergunta, o que você acha que pode ser, são várias provavelmente, mas quais são os principais motivos que, de certo modo, afastam as mulheres da política hoje? Por que elas não têm interesse, ou elas não têm condições, ou o que impede? Os homens impedem, na sua avaliação? É um mix, né? Eu penso, uma série de fatores. A gente tem as questões culturais, como eu já disse, que nos colocaram fora do espaço público, da arena pública, do debate político e de outras naturezas, né? Então, nós fomos postas à margem disso, né? Então, esse movimento de nós olharmos para esses espaços como sendo um espaço nosso, ele tem uma série de complexidades, né? Então, tem o olhar para esses espaços e pensar e fazer o movimento de que ele é um espaço meu e eu vou ocupá-lo. Tem um movimento da resistência de quem lá já está, né? Que às vezes não tem a compreensão de que chegar alguém mais no mesmo espaço que quem ocupa não necessariamente significa retrair, né, a sua saída, né? Mas que poderia ser uma atuação ali parceira e plural, né? Respeitosa e equilibrada. Além disso, também penso que pesa muito o fato de as mulheres serem sobrecarregadas. Isso não é segredo para ninguém, que o peso da vida cotidiana em espaço muito significativo está sobre os ombros das mulheres, né? Então, quando você tem
uma série de responsabilidades do cotidiano pesando sobre um determinado segmento, né? Isso acaba forçando com que as mulheres se coloquem à margem de outros processos também, como, afinal de contas, como é que ela vai dar conta de tudo isso? Agora, tem outros elementos, aí eu volto para o cotidiano partidário, né? Por que eu estou fazendo esse movimento, né? Porque eu penso que se a gente quer promover essa integração das mulheres nesses espaços, e a política não se restringe, obviamente, ao espaço dos partidos, né? Mas é um espaço muito significativo, é necessário que esses próprios partidos promovam, né, espaços adequados para receber todas as pessoas, né? Então, nós temos que trabalhar a perspectiva cultural, nós temos que trabalhar de modo mais equilibrado a divisão de responsabilidades e tarefas para que todos consigam participar equilibradamente desse movimento. Agora, os espaços políticos também têm que ser mais acolhedores. E nós temos os espaços da política institucional são violentos, não são acolhedores, não são respeitosos, são hostis e ainda não conseguem dar o amparo mínimo para que mulheres que, por exemplo, sei lá, vamos dar um chute aqui apenas, um exemplo apenas, e tenham crianças sob a sua responsabilidade direta e que aquilo pesa somente a elas, que, por exemplo, elas possam estar com essas crianças em alguns momentos desses processos presenciais ali, né? Então, o que eu vou fazer, né? São algumas questões que aparecem aí, né? E aí são também... vários motivos, na realidade, né? Desculpe interromper, são vários motivos e impedimentos, né? São muitos motivos e muitos impedimentos, né? Vou finalizar, né? Tem também a questão de quando você entra na dinâmica partidária, né? Lá você vem com uma carga de expectativa do modo como ela se constrói e normalmente não é o que se dá, né? Então, aquele ambiente ali, às vezes, ele é repelente também, né? Eu quero aproveitar aqui, o professor James Bauer, nos comentários dele, colocou uma questão bastante interessante, que a mulher, ela consegue, na maioria das vezes, conciliar razão e emoção. A gente tem percebido, nessa situação de pandemia global, que os países que são governados por mulheres têm tido um sucesso muito maior, tanto em relação à conscientização da necessidade do isolamento, quanto à questão do menor índice de contágio, de contaminação. Por que você acha que os países que têm tido governantes mulheres têm se saído muito melhor do que, de modo geral, os países são governados por homens? Existe algum segredo para isso? Ou as mulheres têm realmente mais condições de equilibrar razão e emoção no mesmo ser, ao contrário dos homens? Eu penso que esses países, eles têm algumas características diferenciadas também, né? Não dá, talvez não seja o caso de atribuir somente a questão de ser homem ou mulher. Existem uma série de fatores que fazem parte da estrutura social e até econômica desses países que os ajudam, né, nesse processo que a gente está vivendo. Sistemas de saúde melhores preparados, né? Infraestrutura, até mesmo logística e uma série de outros apontamentos. Agora, também não dá para desprezar que, por exemplo, nos próprios sistemas de saúde, a presença esmagadora de profissionais de mulheres, né? E isso em todos os países do mundo. E também não dá para negar que talvez o processo de socialização a que nós que nós vivenciamos, né, nos ajude a ter outros aspectos no processo de liderança e gestão de crises, né, outros olhares, né, nos permita ter uma análise, uma perspectiva mais plural da forma como o enfrentamento a demandas dessa natureza devam ser, que deve ser feito, né. Inclusive, também, se a gente for fazer um recorte para os negócios, a gente vai ver que lideranças femininas nos ambientes corporativos, nos ambientes empresariais, elas tendem, né, a promover espaços mais humanos, mais respeitosos, mais dialogais, né, de processos decisórios mais orientais, compreendendo múltiplos olhares, né, e talvez, né, o espaço da política perca muito por não considerar, né, que isso possa ser trazido para esse ambiente de um modo mais significativo, né, para que outros olhares e outras perspectivas sejam consideradas, né, do que aquela cultura que a gente está acostumado. Excelente. Eu queria te fazer, mudando de assunto, para assuntos um pouco mais espinhosos,
Eu sei que você tem condições de debater com profundidade essas questões, porque você vive isso diariamente. Além de ser mulher, além de ser militante partidária, além de ser várias coisas que eu sei que você é, várias qualidades que você tem, eu queria saber, você também já foi pastor evangélico e é evangélica, né? A gente passou por um processo eleitoral, em 2018, onde a maior parte da população evangélica votou no presidente Bolsonaro, mesmo com um discurso de defesa do porte de arma, mesmo com um discurso muitas vezes machista, mesmo com um discurso que ele tem tido em relação às minorias e assim por diante, indo contrariamente ao que quem realmente é cristão, o que Jesus Cristo defendia, indo contrário ao que Jesus Cristo defendia. Então a minha pergunta é, o que você acha, Ádila, considerando a sua visão partidária, quais foram os motivos que levaram o público evangélico ter escolhido o presidente Jair Bolsonaro para presidente, para ter votado nele em massa? Dura coisa me perguntaste. Fazendo uma adaptação, não ia perder a oportunidade. Fazendo uma adaptação ao texto bíblico, né? De fato, eu fui pastora evangélica por alguns anos, né? Eu nasci, como nós costumamos dizer, num berço evangélico, né? Minha família toda eu sou também. E já tem alguns anos que o exercício pastoral ficou à parte, né? E outras vocações foram assumidas antes, não exatamente postas no lugar de vocação. Mas, então, eu acho que, assim, eu penso que a gente tem muitas considerações, né, de novo, né, todos os assuntos, para todos os assuntos, há muitas considerações e um mix de muitas coisas que os envolvem. Mas, assim, desde o final dos anos 80, em especial, o Brasil, ele foi abraçado e mergulhou ano após ano, e nessas últimas décadas, desde os anos 80, numa perspectiva teológica oriunda, né, dos Estados Unidos, a teologia da prosperidade, que acaba insuflando conceitos e uma visão de mundo muito ligada à cultura do consumo, do individualismo, né, da barganha com Deus, etc. Né? No Brasil, em contrapartida, por outro lado, ainda aqui no Brasil, em contrapartida, a gente também tem uma relação política com alguns segmentos evangélicos, e aí, respeitando, né, obviamente, todas as pessoas que fazem parte desses segmentos, né, o neopentecostalismo, né, com sua crescente, as igrejas midiáticas, enfim. Nós vemos um comportamento das presenças políticas ditas mais progressistas, e aí o meu ditas tem, obviamente, o peso da sua crítica, que sempre teve um movimento muito estranho em relação também aos segmentos evangélicos, em especial ao povo das igrejas neopentecostais, né? De não fazer o esforço adequado, é a minha perspectiva, é a minha opinião, no sentido de compreender como que funciona a mentalidade desse segmento social, né? De compreender a sua gênesis, como que se dá a sua estrutura de pensamento, de construção e o seu olhar para a sociedade. 2 elementos já. Outro elemento que não dá para nós negarmos também, que a gente vive aí um momento no país que não poderia estar descolado do que o mundo vive, né? Em que a gente, o medo tem nos levado, tem trazido para o conjunto da sociedade negociar suas liberdades, né? Em razão do medo e uma cultura, né? De violência muito significativa, porque as pessoas viveram também movimentos de reclusão dentro dos seus mundos, como se os nossos mundos, a minha vida está legal, eu fico descolada do resto e tudo bem. E aí você vê todo esse ambiente crescendo assustadoramente mundo afora, e obviamente aqui no Brasil também, e você vê um movimento de um discurso fácil, né, uma pauta moral muito pesada, né, que toca em valores que são importantes para esses segmentos, né? Claro que numa perspectiva muito rasa, né? Mas que encontrou no coração e na mente dessas pessoas um espaço ali para
produzir uma reverberação, né, de discursos que estão, na minha leitura, absolutamente descoladas daquilo que é o Evangelho, mas deu um match ali incompreensível, né? Quando a gente olha para a estrutura do Evangelho e olha para essas conexões e essa construção, a gente vê ali e se pergunta, cara, como é que foi possível dar match nessa relação, né? Nesse tipo de construção. E aí você tem lideranças evangélicas muito personalísticas, né? Que se colocam no espaço de ungidos do Senhor e desenvolvem essa cultura dentro das igrejas, em que o pastor, aquela liderança, ele é uma autoridade divina, ele é Deus aqui na terra, ele é o representante do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, em que aquela autoridade não pode ser contestada, né? Então, que aquela verdade vai ser tratada em juízo e você não pode contestá-la, e você desenvolve isso. E aí, quando você vem, né, com uma ênfase muito significativa em determinadas pautas identitárias, né, e você não dá o determinado trato a esse contexto, você acaba fazendo o caldo perfeito para esses desvios que a gente acaba sendo alcançado. Né? E além disso, obviamente, tem o fato de nós termos uma baixíssima educação política, educação cívica no nosso país. Então, é um caldo de elementos que é o prato perfeito para que autoritários, né, personalistas, populistas, que vendem soluções fáceis para problemas complexos, se coloquem no lugar. Agora, além disso, também tem a cultura da política do ódio que a gente está vivendo há alguns anos no país, né? E aí está todo mundo tomado, né? Quase todos, tomados por esse espírito de polarização extrema que interessa aos dois polos, né, que ele se mantenha, e os evangélicos, tanto quanto outros segmentos religiosos do nosso país, foram igualmente abraçados por esse sentimento e mergulharam, talvez, se sentindo representados ali num discurso absolutamente paradoxal aquilo que é o Evangelho. Eu, particularmente, quando vi os primeiros movimentos de ascensão do atual presidente, eu dizia entre os meus amigos, não, imagina, não vai rolar, olha esse cara bizarro, né? Então, não tem como. Na hora que chegar a briga real, a disputa real, a vida real do processo eleitoral, ele vai ser desmascarado em 2 tempos, porque o cara não fala, na real, lé com cré, né? Então, assim, não tem como, né? Aí, bem, o cara se fez candidato efetivo. Aí eu aqui no meu sentimento cristão evangélico, não, imagina, esse cara só fala de morte, só fala de coisas ruins, né? É um comportamento bizarro, violento, sanguinolento. Quando a gente olha para esse cara e a gente olha para o evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. O povo da Bíblia não vai com esse cara de jeito nenhum. O povo da Bíblia, no fundo, é o povo que está lá nas penitenciárias, quando o Estado não está, é esse povo que está lá, fazendo acolhimento às mães, às famílias, fazendo assistência social. Aliás, se não tivesse as igrejas em muitos lugares periféricos desse país, nós já estaríamos no caos absoluto há muito tempo. Então, não vai rolar. Quando chegar na hora, eles vão frear, mas não freou. E aqui estamos nós, né, nessa situação. Adila, eu não sei, a gente já deve ter passado. Você tem um relógio para me dizer quanto tempo a gente já passou aí? Eu acho, faltam 3 minutos para a gente cair. Então, eu quero agradecer muito a sua participação, você ter aceitado conversar com a gente sobre a importância da participação da mulher na política, ter colocado seu ponto de vista não só como mulher, mas como cristã evangélica. Foi muito importante. Eu quero agradecer também por você ter vindo como porta-voz da rede do Distrito Federal, que passa um pouco para as pessoas o que a rede pensa. Obrigado por ter aceitado o convite, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, e quando você estiver disponível e quiser conversar sobre algum outro tema, só me avisar que a gente faz um outro bate-papo aqui no Política Cotidiano. Todo mundo que nos assistiu, muito obrigado, foi muito importante a participação de todos, agradeço por vocês terem nos assistido aqui, já estão convidados para o próximo dia, da próxima live, que vai ser com o professor James Bauer, e com a doutora Enilde para tratar sobre educação na Ceilândia. Todos estão convidados, a gente vai divulgar, e curta a nossa página, @Política e Cotidiano, que vai ser muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Adila. Boa noite. Eu quero dar um recadinho antes de você me desligar aí. Diz aí. Seguinte, mulheres que estão nos assistindo, né? O espaço da política é um espaço nosso, é um espaço seu, é um espaço de debate, é um espaço de construção. Se nós queremos uma cidade que tenha diversidade de olhar,
pluralidade nos seus processos de construção. Se queremos uma cidade mais humana, nós precisamos estar nesse espaço. Então, não tenha timidez. Se coloque no espaço da política. Busque aquele espaço institucional partidário que eventualmente seja mais adequado com a sua visão de mundo. Eu queria você na rede. Então, se some a esses processos de construção. A gente aprende fazendo, a gente aprende se colocando, a gente aprende fazendo o exercício de vocalizar aquilo que é a maneira e a perspectiva como a gente deseja de construção no nosso mundo. Então, não se furte da participação, não se esconda, não deixe que a cultura, né, que foi estabelecida como a norma natural, né, com relação à construção da sociedade, seja uma força que te coloque fora do espaço do debate público. Participe da política, ocupe a política, estando nos partidos, não se permita assumir espaço secundário. Assuma o protagonismo da construção da sua história, da sua trajetória política nos espaços em que você está. Obrigada, Márcia, obrigada, James. Espero que esse espaço aqui ele esteja cada vez mais aberto para mulheres, para jovens, para mulheres negras, para indígenas, para todos os segmentos da sociedade, a fim de que nós construamos um Distrito Federal mais justo, mais solidário, mais sustentável, mais plural, mais respeitoso. Então, bora ocupar a política. Obrigada. Eu que agradeço, Ajo. Só fazendo uma correção, no dia 22, próxima sexta-feira, 19h30, professor James Bauer, doutora Enilde vão falar sobre educação no Distrito Federal. Todos estão convidados. Agora, para encerrar, uma frase que eu gosto muito para que todos lembrem disso, e a Adila é um exemplo desse tipo de pessoa, que só existe o que se faz. Vamos junto, que é assim que se constrói. Grande abraço, boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu.